Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim é você mesmo. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. Mais uma leitura de muito conhecimento, muita sabedoria e riqueza para você. Então vamos comentar o capítulo 13, vamos ler e comentar o capítulo 13, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de motivação, de alegria, de vida plena, de saúde, de prosperidade, de paz espiritual e muita riqueza para as pessoas. Então, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 13 e lembrando que nós vamos continuar com a história de Samuel, aquele menino, né, que foi dado para ser servo de Deus desde o seu nascimento. Ele foi uma promessa que sua mãe fez ali para Deus, no templo de Israel, no templo de Deus, na cidade de Siló, em Israel. Então ela prometeu ali para Deus que caso ela pudesse conceber, caso ela pudesse dar a luz a um filho ali para o seu esposo Eucana que era casado, no caso ele tinha duas mulheres, né? Ele tinha a Ana e a Penina, ela já havia dado filhos para Eucana, e ela zombava muito de Ana, pois Ana não podia dar um filho, não conseguia dar luz a um filho ali para o seu esposo, o Eucana. E a maior dádiva de uma mulher naquela época era poder conceber um filho ali para o seu esposo, para o seu marido, né? E como ela não fazia isso, certo dia ela prometeu ali para Deus, certo dia ela orou para Deus e prometeu para Deus que caso ela tivesse um filho, esse filho seria um servo do Senhor desde o seu nascimento até a sua morte. E assim foi que Samuel, quando nasceu, então foi entregue ali para o serviço do templo do Senhor, o serviço do templo de Deus, e ali ele cresceu naquele templo e se tornou então o sacerdote, né? O sacerdote de Deus, o sacerdote ali do povo de Deus em Israel. E assim vamos continuar com a história dele. E ele cresceu, se tornou sacerdote, né? E agora, né, o povo de Israel está exigindo, o povo de Israel exigiu, né, que Deus então desse um rei, né, colocasse um rei sobre eles, pois Israel era a única nação ali que ainda não tinha um rei, não era governada por um rei, e sim pelos sacerdotes, ou seja, pelos escolhidos de Deus para o serviço sacerdotal. Mas o povo de Israel também já estava cheio da corrupção, né, da corrupção, da maldade, da iniquidade, dos pecados, né? O povo de Israel já não aguentava mais os pecados, a iniquidade e a maldade ali dos sacerdotes que governavam ali o povo de Israel. Então aquele povo exigiu, né, pediu para que Deus então colocasse um rei, né, para governar ali aquele povo, perfeito? E o Deus então escolheu o Saul, né, como sendo o primeiro rei ali do povo de Israel. Então vamos exatamente no capítulo 13, vamos continuar então a ler, vamos começar a ver como é que foi o reinado ali de Saul sobre o povo de Israel. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso vamos pegar aqui como sempre a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, perfeito? E vamos abri-lo aqui no livro de Samuel, ou seja, o primeiro livro de Samuel, também chamado do primeiro livro de Reis. E chegamos então no capítulo 13, né? Chegamos no capítulo 13 e né, onde que Saul já foi proclamado rei, né? Proclamado rei, já foi coroado rei ali
pelo povo de Israel, para o povo de Israel. Então no capítulo 13, no versículo 1 diz assim: Saul reinou 1 ano, e quando havia reinado 2 anos sobre Israel. Então Saul, no começo do seu reinado, né, depois que ele reinou 1 ano, né, Saul, versículo 2: E Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam com Saul em Micmas e no monte Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E o restante do povo ele enviou cada qual para a sua casa. Então Saul, ali já no seu segundo ano de reinado, ele escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam com ele em Micmas, no monte e no monte Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, seu filho, na cidade de Gibeá de Benjamim, né, onde a terra natal ali, no caso de Saul, né? E o restante do povo, ele então enviou para suas casas, para suas tendas. Versículo 3: E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E os filisteus ouviram sobre isso, e Saul soprou a trombeta por toda a terra, dizendo: Que ouçam os hebreus. Então Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E os filisteus ouviram sobre isso, e Saul soprou a trombeta por toda a terra, dizendo: Que ouçam os hebreus. Versículo 4: E todo Israel ouviu dizer que Saul havia ferido uma guarnição dos filisteus. Então toda Israel ficou sabendo então que Saul havia ferido uma guarnição dos filisteus, né? E que Israel também era tido como abominação pelos filisteus. E o povo todo foi convocado junto a Saul em Gilgal. Então o povo todo foi convocado junto a Saul em Gilgal. E os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros, e o povo como areia que está na beira do mar, em multidão. E eles subiram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Então os filisteus, né, se reuniram, todos os filisteus se reuniram para lutar contra Israel. 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros. E era tanta gente que parecia a areia do mar. Então era tanta gente que parecia a areia do mar. Tanto era o número do povo ali, dos filisteus, para lutarem contra Israel. Versículo 6: Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o povo estava angustiado. Então, quando o povo de Israel viram que estavam em apuros, né, devido ao grande número de soldados ali de filisteus que vinham contra eles, né, então o povo se escondeu em cavernas e em matas, em rochas, em lugares altos e em covas. Então o povo ali de Israel, quando eles viram que estavam em apuros, quando eles viram que os filisteus vinham contra eles e o número de filisteus era muito grande, então eles trataram já de se esconder em cavernas, em matas, em rochas, em lugares altos e também em covas. Versículo 7: E alguns dos hebreus atravessaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Quanto a Saul, ele ainda estava em Gilgal, e todo o povo o seguia tremendo. Então alguns dos hebreus atravessaram também o Jordão para a terra de Gate, né? De Gade e Gileade. Quanto a Saul, ele permanecia lá em Gilgal. Versículo 8: Ele esperou 7 dias de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado. Mas Samuel não veio a Gilgal e o povo espalhou-se para longe dele. Então, o que aconteceu ali Saul, então ele ficou esperando, né, que Samuel viesse para fazer o ritual ali, para que Deus, né, abençoasse ali o povo de Israel naquela batalha. Mas o que aconteceu? Ele esperou e Samuel não foi. Né? Então ele esperou 7 dias de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado, mas Samuel não veio a Gilgal e o povo espalhou-se. Então o povo começou a se espalhar com medo, né? Pois o número dos filisteus era muito grande. E sucedeu que assim que ele terminou de oferecer então, versículo 9 agora. E Saul disse: Trazei-me aqui uma oferta queimada e ofertas de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. Então,
Saul ficou ali aguardando por Samuel, e como Samuel não apareceu para fazer, né, o ato ali da oferta, né, para fazer ofertas de sacrifícios a Deus, né, pedindo para que o povo de Israel tivesse sucesso, tivesse êxito ali naquela batalha. Então Saul mesmo resolveu então fazer aquele ritual. Então ele mesmo fez o ritual da oferta queimada e oferta de paz, e ofereceu, fez essas ofertas para o Senhor. E sucedeu que assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. Então, quando Saul acabou de fazer as ofertas ali, né, em nome do Senhor, né, quando ele acabou de fazer as ofertas queimadas e a oferta de paz ali, pedindo para que o povo de Israel tivesse sucesso ali naquela batalha, então assim que ele acabou de fazer a oferta, então Samuel chegou. E quando ele saiu, né, para o encontro, quando ele foi saudar Samuel, então ele saiu para o encontro de Samuel e foi saudá-lo. E Samuel disse: o que fizeste? E Saul disse: como vi que o povo estava se espalhando para longe de mim, e que tu não vieste dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniram em Micmas, então Samuel perguntou ali para Saul: o que você fez, né? O que você fez? Então Saul então explicou para ele: ó, como vê que o povo estava se espalhando e o Senhor não chegou no tempo que o Senhor indicou, então eu mesmo fiz a oferta, né, para o Senhor. E por isso os filisteus descerão. E por isso disse eu, por isso disse eu: os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal. E não fiz súplica diante do Senhor. Eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. Então Saul ele tentou se explicar ali com Samuel, né? Ele disse, né, como o povo estava se afastando para longe de mim, e o Senhor não chegou no tempo indicado, e os filisteus estavam se aproximando, né? E o nosso povo estava com medo, então eu mesmo fiz a oferta queimada para o Senhor. E Samuel disse a Saul, versículo 3, e Samuel disse a Saul: procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor, teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo sempre. Então Samuel, ele, no caso, ele contestou ali Saul, no caso, ele falou para Saul, né, que Saul estava agindo em desacordo com os mandamentos de Deus, e por isso seu reino não será estabelecido para sempre diante de Israel. Versículo 14: porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o teu povo, sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. Então Samuel está dizendo aqui que Saul não tem feito aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Ele não tem guardado os mandamentos, está agindo de acordo, não está agindo de acordo com as leis e a vontade de Deus. E é por isso que o reino de Saul não será estabelecido, né? Ou seja, aquela questão sucessória, né, do rei passar o trono sempre para o filho, isso não vai acontecer, porque Deus vai escolher um outro comandante para o seu povo. Versículo 15: e Samuel se levantou e subiu de Gilgal até Gibeá de Benjamim, e Saul enumerou o povo que estava presente com ele, cerca de 600 homens. Então Samuel, depois de falar todas aquelas coisas, todas essas coisas ali para Saul, então ele se levantou e subiu, né, de Gilgal até Gibeá de Benjamim. E Saul enumerou o povo que estava presente com ele, cerca de 600 homens. Versículo 16: e Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que estava presente com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus acamparam em Milquimas. Então Saul e Jonatas, né, seu filho, e o povo que estava presente com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus acamparam em Miqumas. Versículo 17: e os espoliadores saíram do acampamento dos filisteus em 3
companhias. Uma companhia virou-se para o caminho que leva a Ofra, a terra de Saul. De Saul, né? Ofra, a terra de Sual. E outra companhia virou-se para o caminho de Bet-Oron. E outra companhia virou-se para o caminho do limite, o caminho do limite que olha para o vale de Zeboim, em direção ao deserto. O vale de Zeboim em direção ao deserto. Versículo 18, aliás, versículo 19, agora. Ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam, para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças. Então, não havia ferreiro, né? Não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam, para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças. Então não existiam ferreiros ali para fazerem espadas ou lanças para os israelitas. Versículo 20: Mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar cada qual a sua porção, e a sua rédea, e o seu machado, e o seu enxadão. Então eles podiam fazer, né, no caso, enxadas, machados e enxadões, né? Versículo 21. Contudo, eles tinham uma lima para os enxadões e para as rédeas, para as forquilhas e para os machados e para afiar os aguilhões. Versículo 22. Assim sucedeu que no dia da batalha, então no dia da batalha não havia espada nem lança na mão de qualquer um do povo que estava com Saul e Jonatas, porém havia espada apenas na mão de Saul e na mão de Jonatas, o seu filho. Então, quando houve a batalha ali dos filisteus contra os israelitas, não havia espada nem lanças na mão do povo de Israel. Somente Jonatas e Saul, somente esses dois tinham espadas. Versículo 23. E a guarnição dos filisteus saiu para a passagem de Micmas. Então, a guarnição dos filisteus saiu para a passagem de Micmas. Este foi o último versículo já da nossa leitura de hoje, e hoje fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 13 do livro de Samuel, o capítulo 13 do livro de Samuel. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então, para você aí, né, que ficou aí 1 minuto assistindo o nosso vídeo, meu muito obrigado. E é muito interessante você ver aqui, né, você perceber que já no começo ali do reinado de Saul, né, ele por não cumprir os mandamentos, não fazer as leis, né, não cumprir as leis do Senhor, não seguir os estatutos e as leis do Senhor, então já foi ali decretado, né? Já foi decretado que o seu reino não iria continuar, porque ele era desobediente e não fazia as coisas que eram boas aos olhos de Deus. Então ele já foi ali estabelecido, né? Samuel já estabeleceu que o seu reino não continuaria e que Deus vai colocar um outro governante sobre o seu povo, perfeito? Então já ali no segundo ano ali do governo de Saul, só lembrando que o rei ele reinava por toda a sua vida, né? Se ele começou a reinar com 20 anos e morrer com 100 anos, então ele vai reinar 80 anos, e a linha sucessória sempre traz o filho como seu sucessor, ou seja, o primogênito vai ser o sucessor. Mas o que Samuel está dizendo aqui é que depois da morte quando Saul morrer, ele não terá sucessores no trono de Israel. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 13 do livro de Samuel, né? E para você que nos acompanhou aí por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Meu muito obrigado, e não
se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, inscrever-se. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!